Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E este mês é o mês que a gente faz referência à saúde da mulher, o Outubro Rosa, um mês onde as mulheres têm a oportunidade de realizar os seus exames de prevenção. As clínicas ginecológicas já estão preparadas para receber essas mulheres, o atendimento especial é diferenciado, muitas são recebidas com cafezinho, com docinho, justamente para que elas relaxem e se sintam acolhidas nesses ambientes que muitas vezes algumas não se sentem tão confortáveis. E também neste mês de outubro nós comemoramos o Dia do Médico. E para marcar essa data, a Farmavita, nossa parceira aqui no programa, enviou um mimo para a doutora Paula, que a gente vai fazer a entrega agora. Obrigada. Lembrando esse dia importante, doutora, o Dia do Médico e também esse mês voltado para a mulher. É uma lembrança para você lembrar que a Farmavita está sempre à disposição de você, das suas clientes, enfim, e te agradece por esse serviço de excelência que tu tens prestado aqui em Erechim para todas as mulheres que procuram o teu consultório. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Acho que é a terceira vez que nos encontramos para conversarmos sobre esse assunto. E então, vamos lá. Doutora, um assunto que vem muito à tona sempre é a questão da reposição hormonal. E as mulheres, a partir dos 40 anos, já começam a entrar naquele período do climatério. Algumas entram um pouquinho antes, outras um pouquinho depois. E o corpo da gente, ele sofre algumas alterações, a gente percebe na pele, no cabelo, no humor, enfim. São tantas oscilações que muitas vezes a gente fica um pouco preocupada. E aí vem aquela questão da reposição hormonal, mas também junto com ela existem muitos mitos, muitas inverdades, e a gente está aqui hoje para esclarecer e entender o que é a reposição hormonal. Bom, em primeiro lugar, vamos começar esclarecendo o que é o climatério, né? Sim. Que nem todas mulheres, enfim, sabem o que é o climatério. É a idade da mulher em que acontece essa transição da vida reprodutiva para pós-menopausa. Sim. A gente diz que o climatério vai dos 40 até os 65 anos. E é a partir dessa faixa etária, ali dos 40, 40 e poucos anos, que a produção hormonal dos hormônios sexuais femininos começa a diminuir. E a mulher começa já a sentir alguns efeitos dessa queda hormonal. Claro que essa queda hormonal não vai se restringir a sintomas de trato geniturinário, né? Que às vezes a gente pensa que vai cair hormônios sexuais, eu só vou ter alteração de trato genital e trato urinário. Mas não, a gente tem estrogênio, que é o nosso principal hormônio sexual feminino, atuando em todo o nosso organismo. Então, a gente tem receptores de estrogênio no cérebro, a gente tem receptores de estrogênio no coração, nos vasos sanguíneos, na pele, no cabelo, no trato geniturinário. Então, quando a gente começa a ter queda desses hormônios, a gente vai ter sintomas em todo o nosso organismo. E isso vai depender de mulher para ter sintomas que vão ser mais intensos em trato geniturinário ou que vão ser mais intensos a nível sistêmico, que são os fogachos, que são a irritabilidade, a depressão. Pois é, isso geralmente acontece após os 40 anos. O nosso corpo, ele envelhece, o nosso aparelho reprodutivo, ele fica velho, esse é o termo certo que a gente usa? Não deixa de ser, né? A gente fala que o nosso carro-chefe, assim, né, para o funcionamento do organismo e enfim,
toda a função feminina, são os ovários, né? E com o passar do tempo, sim, acontece um certo envelhecimento dos ovários, envelhecimento dos folículos ovarianos, que é onde acontece a produção dos nossos hormônios, e aí essa queda vai acontecendo gradativamente. E o interessante é que essa queda hormonal, ela acontece muito antes da mulher ter a sua última menstruação. Então, não necessariamente a mulher vai parar de menstruar para então começar a ter os sintomas. Ela já começa a ter os sintomas na fase do climatério, né? Que ela ainda menstrua, mas já tem essa queda hormonal, então já vai começar a apresentar os sintomas das diversas formas. Pois é, doutora, como é que se realiza, como é que se estuda o melhor método da reposição hormonal para uma mulher? Enfim, a terapia hormonal da menopausa, hoje ela vem ganhando bastante atenção, né? Porque as mulheres estão entendendo um pouco mais que elas passam por essa fase, mas que essa fase não precisa ser sofrida, né? Que elas têm como procurar ajuda e têm como melhorar. Então, a forma como a gente vai fazer essa reposição hormonal vai depender de vários fatores, né? Vai depender de comorbidades que a paciente tenha, vai depender de exames de sangue, por exemplo, um perfil de colesterol alto ou não, vai depender se essa mulher tem glicose, que é o exame do diabetes aumentado ou não, para a gente fazer a escolha de qual via de administração vai ser feita para repor esse hormônio que está faltando. Então, a gente pode repor ele por via oral, a gente pode repor ele por adesivo, e daí a gente vai trocando de tantos em tantos dias. A gente pode repor ele por gel, comprimido via vaginal, para contrapor a ação de um ou outro hormônio. E, mais recentemente, vem se estudando e se avaliando também essa terapia hormonal por meio de implantes subdérmicos, que é uma outra via de administração, que venha a se somar às outras que a gente já tem conhecimento. Hoje a gente vê, e é muito comum, mulheres usando testosterona. Também é um método de reposição hormonal ou não tem nada a ver? Bom, a testosterona eu gosto de dizer que ela é uma das maiores controvérsias que a gente tem, porque ou você ama ou você odeia, tá? Mas eu sou sempre a favor de um equilíbrio, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente pensa testosterona, hormônio masculino, né? Mas a mulher não, a mulher também possui testosterona. Claro que em níveis infinitamente menores do que os níveis de um homem, mas a mulher também produz testosterona e a testosterona também acaba sendo importante para algumas funções. Mas hoje, na mulher, para a gente repor testosterona, existe uma indicação bem clara, que são mulheres que já estão na pós-menopausa, ou seja, já pararam de menstruar e que tem um probleminha que se chama desejo sexual hipoativo. Para essas mulheres, a gente tem a segurança de prescrever a reposição da testosterona. Então, para elas, a gente vai sentar, vai conversar, vai explicar como é que a testosterona vai funcionar. Não vai usar formulações prontas em farmácia, porque essas formulações são feitas para homens, né? E a gente não pode usar, porque se a gente usar, a gente vai ter muito efeito colateral. Então, é um público bem limitado que vai se beneficiar do uso da testosterona. Pois é, e a reposição hormonal, ela previne a gente de alguma doença? O que ela faz no nosso organismo para a gente entender melhor ela? Então, vamos tentar fazer um raciocínio clínico assim. A mulher, antes da menopausa, ela tem menos risco cardiovascular de infarto, AVC que o homem, e ela tem uma saúde óssea bem boa, ok. Quando a mulher entra na menopausa, ou seja, quando ela começa a ter a diminuição desses hormônios sexuais, ela começa a ter um padrão como o do homem. Então, ela vai aumentar risco cardiovascular e vai ter mais doença óssea, tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente vê que fazer a terapia hormonal vai beneficiar a mulher nesses dois critérios, né? Então, vai propiciar proteção cardiovascular e proteção óssea para desenvolvimento futuro de osteoporose. Mas, claro, que a gente tem que respeitar as indicações da terapia hormonal da menopausa e a gente precisa respeitar também a janela de oportunidade, que é o tempo de pós-menopausa em que a gente está apta a iniciar uma terapia hormonal, que são 10 anos da menopausa. Então, a gente não faz terapia hormonal numa mulher que entrou na menopausa aos 50 anos, por exemplo, e busca iniciar uma terapia hormonal aos 65, porque para essa mulher eu vou só acrescentar riscos desnecessários. Então, eu tenho que começar quanto antes. Pois é. Para ter esse benefício. E o que vai mudar no corpo dela, na forma dela se expressar, de se cuidar, enfim?
tem essas mudanças visíveis? A terapia hormonal, ela não é um remédio milagroso, né? Ela é um remédio, ela é uma terapia que está aí para melhorar a qualidade de vida da mulher e algumas patologias até, que a mulher começa a desenvolver na pós-menopausa. Mas a mulher também tem que fazer a sua parte, né? A mulher, ela precisa fazer atividade física, controlar a obesidade, ter hábitos de vida saudáveis como um todo, para que a terapia hormonal funcione na sua total eficácia, digamos assim. E sim, a mulher que faz a terapia hormonal, o que ela percebe? Ela percebe melhora na memória, porque mulheres que estão ali na transição menopausal, elas têm o que a gente chama de névoa mental, é um esquecimento, elas ficam com o raciocínio um pouco mais lentificado, e a gente fazendo a terapia hormonal isso melhora o aspecto de ressecamento de pele, ressecamento de cabelo, porque quando a gente tem a queda do estrogênio, a nossa pele, o nosso colágeno vai modificando, então a gente percebe essas alterações, então quando a gente repõe o hormônio, a gente tem uma melhora nesse aspecto também, né? Uma coisa que eu acho bem interessante falar é que muitas mulheres, quando vêm procurar para iniciar a terapia hormonal da menopausa, o grande medo é, primeiro, câncer. Sim. E segundo, terapia hormonal engorda, tá? Então, eu acho que o câncer a gente fala depois. Falamos depois. Mas a terapia hormonal engorda. Por que elas têm esse medo? Porque entrou na menopausa, já está aumentando de peso pela própria questão hormonal da pós-menopausa, então vou botar hormônio, vão aumentar o peso. Mas é muito pelo contrário. Por quê? Porque com a menopausa acontece um desequilíbrio hormonal que faz com que a mulher comece a acumular gordura, principalmente abdominal e visceral, que é a gordura dos órgãos. Sim. E ela tem um metabolismo que fica lentificado. Então, ela repondo hormônio, ela vai conseguir um novo equilíbrio dessa parte hormonal, então ela vai melhorar essa redistribuição da gordura que acontece na pós-menopausa. Mas eu volto a falar, não é milagroso. Tem que praticar atividade física. Tem que ter uma dieta adequada, balanceada, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, enfim, todos aqueles hábitos que a gente já conhece. Um dos problemas maiores da mulher é a secura vaginal. Também vai ajudar a amenizar esse impacto e a pele também, ela fica muito seca, parece craquelada, uma pele mal cuidada, mas não é por causa da falta de hormônios. É por causa da falta de hormônios. A pele, ela melhora com a terapia sistêmica, que a gente chama que é a via oral, ou a transdérmica, ou gel ou adesivo. Mas o ressecamento vaginal, ele não costuma responder muito à terapia hormonal sistêmica. A gente usa, então, hormônios via vaginal, né, que é o estrogênio via vaginal, para essa melhora da elasticidade da vagina, para melhora da lubrificação e para melhora da dor, né, que muitas mulheres sentem na relação depois que elas entram na menopausa. Ok, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta falando aí sobre esse assunto importantíssimo, que é os cuidados da mulher aí nesse mês de outubro. Aliás, todos os dias devemos nos cuidar e fazer, sim, os exames necessários para evitar surpresas. Já voltamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos?
Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando a você que a Unimed também é nossa parceira aqui no programa Viver com Saúde e todos os médicos credenciados na Unimed estão de portas abertas para te receber, te ajudar. Principalmente você, mulher, que nesse mês precisa visitar o seu ginecologista, fazer os seus exames de rotina. Então, a Unimed Erechim está apoiando esta campanha do Outubro Rosa nesse cuidado especial com a mulher. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação durante todo o ano. E lembrando, a saúde dos nossos olhos também são importantes. E o Instituto de Olhos Santa Luzia também possui profissionais de diversas áreas especializadas dentro da oftalmologia para cuidar da sua visão, para que você possa ver a vida com todas as cores e beleza que ela existe. E também a Santa Mônica Imagem, que está trazendo para Erechim um excelente equipamento de tomografia de 3 Teslas. Esse equipamento será instalado no Centro Hospitalar Santa Mônica e nos próximos dias a gente vai estar falando mais sobre essa tecnologia que usa a inteligência artificial. Nós estamos aqui no consultório da doutora Paula Tosatti falando um pouquinho sobre a reposição hormonal. Depois dos 40, toda mulher precisa olhar um pouquinho melhor para o seu corpo e a doutora Paula está aqui justamente para te ajudar a entender algumas coisas que acontecem aí, principalmente o ganho de peso que assusta muito a mulher, né? O ganho de peso na pós-menopausa assusta um pouquinho, porque ele é real, né? Depois que a mulher tem essa queda da produção de hormônios sexuais femininos, acontece uma redistribuição do padrão de gordura corporal. Então, a mulher vai acumular mais gordura abdominal, então é muito comum aquela paciente que vem no consultório, mas eu não tinha barriga, agora eu tenho. Sempre fui magra. Isso é um padrão de acúmulo de gordura do pós-menopausa, aumenta o acúmulo de gordura visceral, a mulher começa a perder massa magra, então isso tudo acontece realmente na pós-menopausa. Mas isso a gente consegue não parar por completo, mas a gente consegue contornar, né, usando a terapia hormonal, desde que a mulher adote hábitos de vida saudáveis. Pois é, doutora, ultimamente a gente abre a internet e se fala muito sobre o chip da beleza. O que ele tem de parecido, familiar com a terapia hormonal? Bom, o chip da beleza, eu vou desmistificar o que é o tal do chip da beleza. Então, assim, o chip da beleza, ele foi um nome que foi dado para um implante de um hormônio sintético chamado gestrinona, que é um hormônio que ele foi criado para tratar doenças estrogênio dependentes na mulher. Por exemplo, TPM muito intensa, endometriose, miomas, adenomiose, que são doenças que trazem uma piora de qualidade de vida importante para as pacientes. Então, a gestrinona, ela veio com esse objetivo, tá? E ela funciona para esse objetivo. Só que ela traz consigo alguns ganhos secundários. Por exemplo, ganho de massa muscular, principalmente, e perda de gordura. Então, as mulheres que usam a gestrinona, elas têm esse ganho, mas não porque elas procuraram a gestrinona para estes fins. Elas acabam ganhando um plus, né? Mas, como sempre, a gente acaba desviando um pouquinho da rota, né? Verdade. E muitas mulheres procuram o implante da gestrinona para fins estéticos. Por isso, o chip da beleza. Sim. Mas ele não foi criado para isso, tá? A gestrinona é um hormônio, como eu falei, sintético, que ela não deve ser usada para esses fins e ela tem algumas aplicações bem restritas mesmo, porque ela pode trazer efeitos colaterais. Pois é, e um dos efeitos que eu acredito é nas pessoas muito jovens que acabam fazendo uso, até mesmo para parar a menstruação. Isso lá na frente vai acarretar algum dano para o corpo? A gente precisa realmente menstruar? Bom, aí a gente entra em um terreno um pouco complicado da gente conversar aqui em pouco tempo, né? Mas existem mulheres que gostam de menstruar e que preferem sentir na pele, digamos assim,
as oscilações hormonais que o ciclo menstrual mensal traz e que isso tá ok para elas e a gente tem que respeitar. Claro. E tem mulheres que não gostam de menstruar, que não conseguem conviver com as alterações hormonais que um ciclo menstrual mensal traz. Ou porque ela simplesmente não gosta de sangrar todo mês, ou porque ela tem uma TPM muito intensa, ou porque ela tem muita cólica. Enfim, existem vários motivos aí que cada mulher tem o seu, né? E para essas mulheres a gente também tem que respeitar que se elas quiserem fazer uso de um método que vá suprimir a sua menstruação, também tá ok, né? Então, isso vai muito daquilo que cada mulher escolhe para si, né? Daquilo que ela acha que vai ser melhor dentro daquelas necessidades diárias dela. Durante o Outubro Rosa, a gente bate muito na tecla da importância do exame, do toque. Porém, algumas mulheres gostariam de fazer a reposição hormonal e já passaram por um período de câncer. Como é que funciona essa questão? Uma das contraindicações clássicas da terapia hormonal da menopausa é para mulheres que tiveram passado de câncer de mama ou que estão tratando um câncer de mama, né? Porque a gente sabe que alguns tipos de câncer de mama são dependentes de hormônio, então a gente procura não repor hormônio nessas mulheres que já tiveram história de câncer de mama. Então, para essas mulheres, a gente tem que lançar mão de outras terapias para controle de sintomas climatéricos que não são os hormônios. E a gente tem disponível essas outras alternativas, né? Talvez essa terapia não vai ter o sucesso que teria uma terapia hormonal, mas controla bem alguns sintomas, por exemplo, fogachos, irritação, esses sintomas mais importantes, assim, as terapias alternativas acabam fazendo um papel bem interessante nessas mulheres. E aquele mito, então, de que a terapia hormonal causa câncer, é mito mesmo? Assim, esse também é um assunto bem extenso para a gente conversar em poucos minutos, mas o que acontece? Tudo iniciou, vou contar uma historinha agora, com um estudo que foi feito lá em 1990, 2000, que foi desenhado para avaliar proteção cardiovascular em mulheres que faziam uso da terapia hormonal. E avaliaram, dentre outras coisas, a incidência de câncer de mama nessas mulheres que faziam a terapia hormonal. E esse estudo ele foi interrompido mais precocemente do que o planejado, porque se viu que mulheres que usavam uma determinada terapia hormonal apresentaram maiores índices de câncer de mama, então o estudo parou por aí e foi o maior alarme na mídia, enfim, não pode fazer terapia hormonal porque dá câncer de mama, etc. Hoje, a gente sabe que esse estudo ele tem alguns vieses, algumas coisas diferentes do que a gente usa hoje em dia para fazer a terapia hormonal. Por exemplo, aquele estudo usou mulheres mais idosas, aquele estudo não respeitou a janela terapêutica. Então, por isso, se teve mais câncer, mas também ele usava um hormônio que hoje em dia a gente não usa mais. A gente usa outros estrogênios, outras progesteronas, que hoje a gente sabe que não causam aquele aumento de risco que causava o estudo que trouxe todo esse medo à tona nas mulheres. Não só nas mulheres, mas também em muitos profissionais da área da saúde, né? Quantos anos a gente fica fazendo uma reposição hormonal? Alguns anos atrás, a indicação era fazer até 5 anos. Hoje, se a gente inicia numa idade precoce, a paciente vai fazendo a terapia hormonal até que ela continue tendo um risco baixo para ter alguma complicação com essa terapia hormonal. Então, a paciente que está em terapia hormonal é uma paciente que precisa visitar o ginecologista regularmente, porque precisa fazer exames, precisa entender se ela continua num risco cardiovascular baixo, precisa entender como é que está a saúde dela como um todo para ver se ela pode ou não continuar fazendo a terapia hormonal. Durante esse período de climatério, de menopausa, o nosso sistema urinário, ele também muda? Ele tem mudanças? Tem mudanças com certeza, porque o estrogênio, que é aquele hormônio que a gente conversou lá no início da nossa conversa, além dele ter receptores, que eu falei, em cérebro, coração, pele, ele também tem receptores no trato urinário. Então, a mulher, quando ela começa a ter queda desse hormônio, ela vai sim ter algumas alterações. Por exemplo, incontinência urinária, por exemplo, infecções urinárias de repetição, isso a gente vê bastante mulher na pós-menopausa, e às vezes a gente consegue controlar só dando um hormônio vaginal,
não precisa nem ser sistêmico. Para essas queixas geniturinárias, a reposição tópica acaba funcionando muito mais do que a reposição sistêmica. Pois é, doutora, e a questão aí é que também envolve a saúde da mulher e a gente precisa tocar nesse assunto que é referente ao câncer de mama. A gente viu aí nos últimos anos uma enxurrada de pessoas muito jovens tendo câncer de mama. Depois de toda essa gama de informação, de orientação que a gente tem feito aí nos últimos anos, o número de pacientes diminuiu no consultório ou aumentou? E quais foram os fatores que levaram ao aumento do câncer de mama? A gente percebe um aumento pequeno, mas percebe um aumento dos números de câncer de mama no consultório. E aí eu fico te devendo uma resposta certa, porque eu não sei se é porque a gente está rastreando mais ou se é porque realmente está acontecendo mais, tá? Sim. Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que a maneira como a gente vive hoje em dia nos predispõe a câncer, tá? Um dos maiores fatores de risco para câncer de mama é a obesidade. Então, muitas mulheres às vezes têm medo de fazer a terapia hormonal porque vai ter câncer de mama, mas não tem medo da obesidade, que é um fator de risco muito, muito, muito mais importante. Verdade. Tá? Então, tem essa questão que faz ter aumento, mas também tem essa campanha mundial, né, que faz a mulher procurar o mastologista, o ginecologista, fazer mamografia com frequência, e quando a gente faz mamografia com frequência, a gente diagnostica mais os cânceres de mama em estágio precoce. E isso é bom, porque as pacientes têm mais chances de cura lá, depois do tratamento, né? Verdade. Chegada do climatério, menopausa, sintomas aflorados aí na pele, isso não é sinal de desespero e muito menos que a vida sexual para por aí. Com certeza não. Existem muito preconceito, né? Antigamente nem se falava, a mulher, a mãe, ou enfim, avós, nem falavam a idade que entrou na menopausa, ou por vergonha, agora já sou velha, mas hoje em dia não. Hoje em dia uma mulher no climatério, vamos pensar que a idade média com que as mulheres brasileiras entram na menopausa é os 51 anos. De forma geral, entre 48 e 55 anos a mulher brasileira vai entrar na menopausa. Sim. Pega a faixa etária mais baixa, 48 anos. Hoje em dia a mulher está no ápice da vida profissional, né? Tem filhos pequenos. Se ela teve filho com 40 anos, ela vai ter um filho criança. Então, essa mulher, ela precisa estar ativa, ela precisa estar com a cabeça funcionando bem, precisa estar com o físico a 1000 para conseguir desempenhar suas atividades, né? Sim. Então, a terapia hormonal, ela entra aí também para ajudar essa mulher, né? E é importante a gente dizer, quando a gente fala em terapia hormonal, que não é que a gente vai dar hormônio extra para essa mulher. É o necessário. A gente vai dar o hormônio que ela precisa, aquilo que o organismo dela não está mais produzindo, né? Não é aquilo que vai fazer ela virar uma máquina, né, de trabalho, disso, não. É um hormônio que está faltando para ela se sentir bem, para ela dormir melhor, para ela ficar menos irritada, para ela não ter fogachos. É verdade. Né? Melhorar a qualidade de vida. São todos sintomas que deixam qualquer mulher desconcertada, né? Porque ninguém gosta daquela pele oleosa, cabelo desarrumado, em virtude de um problema de saúde. Com certeza, com toda certeza. Doutora, nesse mês de outubro, eu sei que a senhora está com a agenda cheia, aliás, todos os médicos, graças a Deus, estão com a agenda cheia e dando essa assistência para muitas mulheres. Porém, tem aquela que acaba deixando de lado, aquela consulta rotineira. Ainda precisamos bater nessa tecla, a importância de vir no ginecologista uma vez por ano, realizar todos os exames, cuidar da saúde assim com um olhar um pouquinho mais a fundo? Eu acredito que sim, né? Com certeza sim, porque eu acho que a maneira que a gente promove saúde é se prevenindo, sim, né? Não existe nada melhor do que a prevenção. E como é que você vai fazer a prevenção? Além do autocuidado, consultando não só ginecologista, né, mas médicos em geral, cardiologistas, endocrinologistas, para fazer diagnóstico de doenças precoces ou enfim, para manter, né, a saúde em dia, para que a gente consiga aí desempenhar as nossas atividades. É verdade. Sem maiores problemas. É verdade. E esse cuidado aí não é só para as mulheres, né? A gente está falando de mulher, mas também os homens, os homossexuais também precisam ter esse cuidado. Com certeza. A gente sabe que os homens são um pouquinho mais teimosos, né? Para procurar a saúde, a prevenção. Mas assim como a mulher tem o câncer de mama, o homem tem o câncer de próstata, né? Então, são duas campanhas juntas. No Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, com certeza.
Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório hoje para a gente falar um pouquinho sobre saúde, falar um pouquinho que o rosa ele tem um significado importante e a gente se veste de rosa justamente para incentivar outras mulheres a ter esse cuidado, a buscar ajuda sempre que necessário. E obrigada pelo atendimento que tu presta aqui em Erechim, de excelência. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sandra. E estamos à disposição para atendê-los e para tirar qualquer dúvida que vocês precisem sempre. E para você que nos acompanha, lembre-se, Outubro Rosa é mês de conscientização, então se você ainda não fez os seus exames, procure o seu ginecologista de confiança. Se não tiver condição de ir na rede privada, a rede pública também presta um serviço de excelência, mas faça os seus exames, é necessário, é importante, é para o seu bem. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.